Saudações, professor Marcelo Teles, professor de Biologia do IFCE Campus Fortaleza. Estou aqui mais uma vez no nosso segundo encontro para ver mais algumas questões no projeto Revisão Enem. E hoje a gente vai ver algumas questões sobre zoologia. Vamos lá. Então a primeira questão que eu trouxe hoje é uma questão do ano de 2016, da segunda aplicação do Enem. Então vamos lá para o enunciado. O ambiente marinho pode ser contaminado com rejeitos radioativos provenientes de testes com armas nucleares. Os materiais radioativos podem se acumular nos organismos. Por exemplo, o estrôncio 90 é quimicamente semelhante ao cálcio e pode substituir esse elemento nos processos biológicos. Um pesquisador analisou as seguintes amostras coletadas em uma região marinha próxima a um local que manipula o estrôncio radioativo: coluna vertebral de tartarugas, concha de moluscos, endoesqueleto de ouriços do mar, sedimentos do recife de corais e tentáculos de polvo. Em qual das amostras analisadas a radioatividade foi menor? Item A, concha de moluscos. B, tentáculos de polvo. C, sedimento de recife de corais. D, coluna vertebral de tartarugas. E, endoesqueleto de ouriços do mar. Muito bem, então o que a gente está vendo aqui é que o estrôncio 90, que é o elemento radioativo, ele pode substituir o cálcio nos processos biológicos. E ele está perguntando qual é a alternativa que vai ter a amostra com menor radioatividade. Então a gente pode traduzir isso em qual é a alternativa que vai ter uma estrutura com menor teor de cálcio, ou seja, que vai incorporar menos estrôncio, né, que é o elemento radioativo aqui de interesse. Então aqui a gente precisa lembrar que todas essas estruturas rígidas dos animais, as conchas, endoesqueletos, os ossos dos vertebrados, eles são produzidos utilizando cálcio, seja na forma de carbonato de cálcio ou de hidroxiapatita, que é um mineral de cálcio fosfatado, mas o cálcio sempre está presente. Então sempre que você tiver alguma estrutura que tenha cálcio, alguma estrutura rígida, calcificada, você vai ter, consequentemente, um alto teor de radioatividade. Então, nessa questão, a gente tem, por exemplo, na concha dos moluscos, já está falando que a concha está presente. Então, ela com certeza tem cálcio, ela é feita de carbonato de cálcio, vai ter aí um certo teor de radioatividade. Tentáculo de polvo, aí mora uma boa alternativa, né? A melhor alternativa até agora. Por quê? Os polvos, eles não possuem uma concha. E mesmo que possuíssem o tentáculo, né, somente o tentáculo, ele só tem a massa orgânica do organismo do polvo. Então ele não tem uma estrutura calcária nele. Item C, né, o sedimento do recife de coral. Os recifes de corais também produzem estruturas calcárias. Coluna vertebral de tartaruga também tem estrutura calcária e o endoesqueleto do ouriço do mar também. Então a gente volta aí, né, para a questão B como sendo a nossa melhor alternativa, né? E só para revisar aqui essa questão da constituição dos polvos, os polvos fazem parte do grupo dos cefalópodes, que são esses moluscos em que os tentáculos, né, ou os pés estão conectados diretamente com a cabeça. Então você tem vários tipos de organização corpórea e ao longo dessa evolução dos cefalópodes, a concha foi ocupando cada vez um papel mais secundário. Então nos nautiloides, que é o exemplo desse animal aqui, que é o Nautilus, você ainda tem uma concha externa típica dos moluscos e o molusco ele se esconde aqui dentro da concha totalmente, ele se retrai totalmente para dentro da concha. E aí você tem um grupo dos coleoides, que inclui as lulas e os polvos, que onde você E aí você tem um grupo dos coleoides, que inclui os polvos e as lulas, onde você já vai tendo uma redução do papel da concha. Os coleoides mais basais, como os argonautas, ainda possuem uma concha, no caso das fêmeas, mas os machos já não possuem uma concha, eles são de tamanho reduzido e não apresentam concha. E aí, no grupo das lulas, que é o grupo Decapodiformes, você tem uma concha que é interna, ela já não é nem visível. E no caso do grupo dos Octopodiformes, que são os polvos propriamente ditos, você não vai ter a concha, né? Então aqui a alternativa melhor para a gente seria a alternativa B, tentáculos de polvo, né? Essa seria a amostra que teria o menor
conteúdo radioativo. Então vamos para a nossa segunda questão do encontro de hoje. A gente está falando da questão 59 do Enem de 2016, na terceira aplicação do Enem. O cladograma representa as relações filogenéticas entre os vertebrados, está aqui desenhado o cladograma, incluindo peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. A correspondência correta entre as indicações numéricas no cladograma e a característica evolutiva é, item A, o 1 como sendo a endotermia, o 2 como sendo a coluna vertebral, o 3 como sendo o ovo amniótico, o 4 como sendo a respiração pulmonar e o 5 como sendo os membros locomotores. Muito bem, então nessa questão a gente tem que entender bem como é que funciona essa representação do cladograma. Nada mais é um gráfico que ele representa a história evolutiva de um determinado grupo de organismos, mostrando em que linhagens foram surgindo novas características, novas mutações ao longo do tempo geológico, tempo evolutivo. Então, nesse cladograma aqui, você tem, por exemplo, a característica 1 localizada aqui embaixo. O que é que quer dizer isso? Que nessa linhagem aqui ancestral, todos esses animais têm um ancestral comum há milhões de anos atrás, nessa linhagem surgiu a característica 1, que supostamente seria a endotermia, a gente vai já analisar isso. Mas o que é que significa esse umzinho aqui na base? Significa que todos esses organismos que são descendentes dessa linhagem vão herdar essa característica, número 1. E aí vamos começar já analisando as nossas alternativas, Se essa característica 1 for a endotermia, o cladograma está verdadeiro? Não. Por quê? Os peixes, os anfíbios, os répteis não são endotérmicos. Recapitulando, o que é a endotermia mesmo? É aquela capacidade de gerar calor de uma forma endógena. Então o próprio organismo consegue produzir calor. Ele não depende de uma fonte externa para se aquecer. Então os peixes, anfíbios e répteis não são. Então não faz sentido que esse número 1 aqui seja a endotermia. Poderia, se fosse uma outra característica, talvez desse certo, mas sendo a endotermia, não. Então a gente descarta aqui o item A. Na alternativa B, a gente tem a característica 2 como sendo a coluna vertebral. Então, se a coluna vertebral surgiu aqui nessa linhagem aqui, todas as linhagens posteriores, incluindo anfíbios, répteis, aves e mamíferos, deveriam conter a coluna vertebral. Está correto esse item? Não. Por quê? A coluna vertebral também está presente nos peixes, que é isso que a gente está vendo aqui, ó. Então, se o número 1 fosse a coluna vertebral, estaria certo, mas o número 2 sendo a coluna vertebral, não, porque deixa de fora os peixes. Então você descarta aqui a alternativa B de bola. Vamos para a alternativa C. A alternativa C, você tem aqui o número 3 como sendo o ovo amniótico, que é aquele ovo que tem os anexos embrionários, saco vitelínico, alantoide, córion e bolsa amniótica, e uma casca calcária. Então, peixes possuem ovo amniótico? Não. Anfíbios possuem? Também não. Répteis, aves e mamíferos? Sim. Sim? Sim. Os mamíferos, apesar de serem vivíparos em sua maioria, possuem algumas linhagens que ainda põem ovos, as linhagens mais primitivas dos mamíferos, que é o caso do ornitorrinco, vocês já devem ter ouvido falar. Então, isso é um caso de reversão. Então, voltando aqui para o gráfico. Quando você diz que o número 3 é o ovo amniótico, todas as linhagens descendentes dessa linha 3, que seriam os répteis, as aves e os mamíferos, eles deveriam herdar o ovo amniótico. Mas os mamíferos não têm. E eles não têm por conta dessa reversão. A reversão é quando você tem uma mudança evolutiva e em alguma linhagem, por algum motivo, ocorre seleção natural que acaba retirando aquela mutação. É o exemplo da cauda nos grandes primatas, nos símios. Então, gorila, chimpanzé, orangotango e o próprio ser humano não possuem mais cauda. Mas os nossos ancestrais possuíam. E a gente ainda tem vestígios dessa cauda num ossinho chamado cóccix. Então, a gente vê aqui que essa alternativa está compatível com o gráfico, porque o ovo amniótico realmente surgiu aqui, embora tenha havido uma reversão aqui nos mamíferos placentários. E aí a gente tem o item D,
né, que considera o número 4 aqui somente na linhagem das aves. Então, segundo esse item, somente as aves teriam respiração pulmonar, o que também não procede, porque os mamíferos têm respiração pulmonar, os répteis, os anfíbios e até alguns peixes. Inclusive, todos os tetrápodes, que são os vertebrados terrestres que possuem 4 patas, eles são descendentes de um peixe pulmonado. Então, você não faz sentido colocar essa característica aqui no número 4, né, respiração pulmonar. E a última alternativa, né, a alternativa é de que o número 5 aqui seria dos membros locomotores, que também não faz sentido, né? Do mesmo jeito que existem peixes pulmonados, existem peixes que possuem nadadeiras lobadas, nadadeiras que possuem ossos e músculos capazes de locomover, né? Inclusive, os primeiros anfíbios surgiram a partir desse grupo de peixes, que eram peixes pulmonados com nadadeiras lobadas. Então, fica aqui a nossa alternativa correta, sendo a característica C, né, do número 3, correspondendo ao ovo amniótico. E aí a gente chega na nossa terceira questão de hoje, que é a questão 133 do Enem de 2018. Vamos lá para o enunciado dela. Os insetos podem apresentar 3 tipos de desenvolvimento. Um deles, a holometabolia. Vamos lá para o enunciado. Questão 133. Insetos podem apresentar 3 tipos de desenvolvimento. Um deles, a holometabolia, desenvolvimento completo, é constituído pelas fases de ovo, larva, pupa e adulto sexualmente maduro, que ocupam diversos hábitats. Os insetos com holometabolia pertencem às ordens mais numerosas em termos de espécies conhecidas. Esse tipo de desenvolvimento está relacionado ao maior número de espécies em razão da: item A, proteção da fase de pupa, favorecendo a sobrevivência de adultos férteis. B, produção de muitos ovos, larvas e pupas, aumentando o número de adultos. C, exploração de diferentes nichos, evitando a competição entre fases de vida. D, ingestão de alimentos em todas as fases de vida, garantindo o surgimento do adulto. E, utilização do mesmo alimento em todas as fases de vida, otimizando a nutrição do organismo. Então vamos lá, recapitulando, quais são os tipos de desenvolvimento dos insetos? A gente tem os insetos ametábolos, que não passam por uma transformação, ou seja, quando ele eclode do ovo, ele já nasce basicamente com a aparência do adulto, vai apenas crescer. Existe o desenvolvimento hemimetábolo, em que nós temos o desenvolvimento hemimetábolo, em que após a eclosão do ovo, o filhote ele vai passar por uma determinada metamorfose, uma determinada mudança, mas isso vai acontecer de forma gradual ao longo do seu desenvolvimento. E no último caso, que é o caso aqui da questão, no desenvolvimento holometábolo, você vai ter uma transformação mais radical, que vai requerer um estágio como se fosse uma hibernação, que é exatamente a fase de pupa. Então, o ovo eclode, vai nascer uma larva, essa larva vai se alimentar, e geralmente ela se alimenta muito, acumula muito nutriente, e aí ela vai construir um casulo, vai entrar no estágio de pupa, e ela vai ficar lá sem se alimentar, inclusive, somente utilizando toda aquela reserva de energia para sofrer a sua metamorfose. E é importante lembrar que tanto o hábitat, como diz aqui na questão, das larvas e dos adultos dos insetos holometábolos são diferentes, como a estrutura corpórea deles, inclusive o aparelho bucal é diferente. Vejamos, por exemplo, as borboletas como exemplo. Então aqui a gente tem no slide, um exemplo de desenvolvimento holometábolo e um desenvolvimento hemimetábolo. O desenvolvimento hemimetábolo eclode o ovo, nasce, né, uma chamada de ninfa. Essa ninfa vai crescendo e vai gradualmente adquirindo todas as características do adulto. Mas não ocorre nenhuma mudança drástica. No caso dos insetos holometábolos, o ovo eclode, nasce a larva vai passar um período, né, como pupa,
como se fosse hibernando e ao mesmo tempo sofrendo essas transformações, né, no seu organismo, até gerar a borboleta. Então a borboleta, ela tem um aparelho bucal que é adaptado para beber néctar, que não é o que a larva faz. O que a larva faz é comer folhas. Então a larva de uma borboleta, ela come folhas. Então aqui, voltando para os nossos itens, né, o que é que a gente tem que faz mais sentido? É exatamente o item C, né? A exploração de diferentes nichos, evitando a competição entre fases de vida, né? Vamos recapitular o que é o nicho. O nicho é o papel que o organismo desenvolve naquele determinado ecossistema. Então, uma larva de borboleta, ela tem um papel. Ela é uma herbívora que se alimenta de folhas. Ela fica rastejando lá na planta, né? Rastejando não, ela fica se locomovendo lá na planta em busca de folhas e ela se alimenta delas. Depois que ela passa pela fase de pupa e se torna uma adulta, ela vai se alimentar do néctar que está em flores e ela vai ficar voando. Então, ela vai interagir com outras espécies, ela vai interagir com todo o ecossistema de uma forma diferente. Então, é correto a gente dizer que ela tem um nicho diferente e, consequentemente, não tem competição. Porque enquanto a larva está lá se alimentando de folhas, a adulta está lá se alimentando de néctar. Então, não existe competição entre elas. Que não é o caso, por exemplo, dos insetos hemimetábulos. Porque eles competem, porque o pequeno, a ninfa e o adulto vão ter a mesma alimentação. Então, eles competem um com o outro. Isso faz com que a quantidade de recursos disponíveis lá no ecossistema, né, seja limitante para a população daquele organismo. Mas quando você tem essa diferenciação entre larva e adulto, no caso do desenvolvimento holometábulo, cada um deles pode ocupar nichos totalmente diferentes, sem se sobrepor, sem competir, e assim eles podem ter populações maiores. Então, nossa alternativa melhor aqui seria a alternativa C, né? E aí as outras não fazem nenhum sentido, né? Proteção na fase de pupa, favorecendo a sobrevivência dos adultos férteis, né? A pupa possui uma proteção, geralmente, mas isso não impede o inseto de ser predado, né? A alternativa B, produção de muitos ovos, larvas e pupas, aumentando o número de adultos, né? Qualquer inseto pode produzir muitos ovos, não precisa ser holometábulo para fazer isso. O item D, ingestão de alimentos em todas as fases de vida, garantindo o surgimento do adulto. Isso aí é exatamente o oposto da holometabolia, porque na fase de pupa o organismo não se alimenta, ele fica numa espécie de hibernação, sofrendo a metamorfose, então isso aqui está errado. E o item E, utilizando o mesmo alimento em todas as fases, que é exatamente também o contrário do que a gente viu. Então, essa aí é item C, com certeza. Vamos lá para a nossa última questão. Questão 99 de 2018, segunda aplicação. Então vamos lá para o enunciado. O sucesso adaptativo dos répteis relaciona-se, dentre outros fatores, ao surgimento de um revestimento epidérmico de queratina para a economia de água metabólica. Essa característica seria prejudicial aos anfíbios, pois acarretaria problemas. Item A, circulatórios, em razão da limitação na força contrátil do coração tricavitário. Item B, excretórios, em razão da incapacidade renal de processar diferentes. Item B, excretórios, em razão da incapacidade renal de processar diferentes. Item B, excretórios, em razão da incapacidade renal de processar níveis elevados de urina. Item C, digestivos, em razão da limitação do intestino em absorver alimentos muito diluídos. Item D, locomotores, em razão da incapacidade óssea de sustentar um animal mais pesado. Item E, respiratórios, em razão da pequena quantidade dos pulmões. Item E, respiratórios, em razão da pequena capacidade dos pulmões de realizar trocas gasosas. Muito bem, então, para a gente resolver essa questão, a gente precisa entender bem as características dos répteis. Então, vou recapitular aqui rapidamente um pouco sobre a evolução dos vertebrados terrestres, né, que são os tetrápodes. Então, os anfíbios, os mamíferos, os répteis, os dinossauros, inclusive, e as aves, todos eles fazem parte do grupo dos tetrápodes, que são esses vertebrados terrestres que possuem 4 membros. Eles tiveram um ancestral comum lá atrás que tinha 4 membros, e eles mantiveram essa característica. Uma das principais características dos anfíbios é ter desenvolvido uma respiração cutânea, que é a respiração a partir da pele. Os mamíferos não têm pulmão? Têm, eles têm pulmão,
Mas além do pulmão, eles precisam de uma respiração cutânea. Como é que acontece essa respiração cutânea? A pele deles é bem fina e ela é úmida. Essa umidade na pele deles permite com que o oxigênio da atmosfera se dissolva e ocorra uma troca gasosa ali na pele, certo? E aí você teve, né, o surgimento do ovo amniótico e dos anexos epidérmicos, incluindo as escamas nessa outra linhagem, que deu origem aos amnióticos, né, aos organismos que possuem o ovo amniótico. E aí você tem os mamíferos que constituíram uma linhagem, né, mais diferenciada, né, outra linhagem aqui que deu origem aos répteis de uma forma geral e às aves. Mas o que tem de importante aqui para a gente é exatamente a respiração cutânea. Porque a gente vem bater direto aqui no item E. Né? Imagine que o anfíbio, em vez de ter a pele fina e úmida, ele tivesse um revestimento de queratina para evitar a perda de água. Né? Para evitar a perda de água, esse revestimento precisaria ser impermeável. Mas impermeável para perder água, ele também é impermeável para que o oxigênio se dissolva nessa umidade da pele e possa ocorrer troca gasosa. Então, certamente, como a gente vê aqui no enunciado, essa adaptação nos anfíbios ela causaria problemas respiratórios, porque os pulmões deles não têm uma capacidade tão ampla de trocas gasosas, ela é complementada pela pele. Né? Então, você tem aqui o item E, né, o mais adequado para a gente. Né? E aí os outros itens são itens sem sentido. Né? Então, iria gerar problemas circulatórios em razão da limitação da força de contração do coração tricavitário. O fato do coração ter 3 cavidades não diminui a força dele. E mesmo que ele tivesse uma força reduzida, isso não tem muita relação com o revestimento da pele. Então não faz sentido esse item A. Problemas excretórios em razão da incapacidade renal de processar níveis elevados de urina. Né? A urina ela é um resíduo de metabolismo, certo? Ela também não tem relação com o tipo de revestimento que tem na pele. A urina é gerada lá como resíduo de metabolismo, né, o ácido úrico e a ureia, né, em alguns casos de alguns animais, a amônia, que é produzido lá nas células. Tudo aquilo é reunido e expulso na forma de urina. Isso independe do revestimento. O item C, problemas digestivos em razão da limitação do intestino em absorver alimentos muito diluídos. Né? Também não tem muita relação com o revestimento da pele. E o item D, problemas locomotores em razão da incapacidade óssea de sustentar um animal mais pesado. Então, um revestimento de queratina ele não é uma estrutura pesada. E mesmo assim, a estrutura óssea dos anfíbios ela é muito semelhante à dos répteis, por exemplo. Então, também não faz muito sentido esse item D. A gente fica realmente aí com o item E por conta da importância da respiração cutânea nos anfíbios, certo? Então, com isso a gente termina o nosso segundo encontro e até a próxima. Valeu!